Bem-vindos! Hoje vamos olhar com mais detalhe para um momento particularmente carregado de emoção que aconteceu em São Tomé e Príncipe. Temos connosco, quer dizer, baseamos-nos em duas fontes muito interessantes. Um vídeo que capta um instante muito pessoal, quase íntimo, diria, e um artigo que nos dá, pronto, uma visão mais alargada do contexto. O foco, a libertação do advogado Miquel João. Isto depois de vários meses em prisão preventiva. A nossa ideia aqui é tentar perceber o que se passou, as reações que surgiram e o que é que este evento pode, no fundo, significar. Vamos explorar o que estas fontes nos dizem e talvez para começar possamos tentar visualizar a cena do regresso à casa dele. É um momento forte que ambas as fontes documentam. Sem dúvida. E convém notar logo de início, Miquel João não é uma pessoa qualquer em São Tomé. Ele é uma figura bastante conhecida, relevante no panorama político e judicial. E isso, claro, amplifica tudo, não é? A sua detenção e depois a sua libertação. A situação dele tornou-se inevitavelmente um tema público. Certo, faz sentido. Vamos então a isso. O artigo, por exemplo, descreve que ele chegou num táxi. Um detalhe, se calhar, que mostra alguma simplicidade ou talvez a rapidez do momento, não sei. E depois as duas fontes coincidem na descrição de uma recepção familiar, muito emotiva. O artigo fala em abraços calorosos e menciona especificamente o da esposa. Sim, e o vídeo complementa isso, mostra outros familiares ali, naquele turbilhão de emoções. É um alívio que se sente no ar, mas também se percebe a tensão que se acumulou, não é? Pois, essa tensão. Essa intensidade é mesmo o ponto central ali. E o artigo refere que ele estava visivelmente debilitado. Isso é algo que salta à vista também no vídeo. Sim, nota-se bem. A postura dele, a maneira como interage, ou quase não interage às vezes, sugere um desgaste profundo dos meses que passou preso, claro. É um contraste forte com a emoção toda à volta dele. É verdade, essa fragilidade. E no vídeo, ao momento em que a família o trata por MX, é um nome carinhoso, não é? Leva-nos para a esfera privada dele, para lá da figura pública. Exato, um lado mais íntimo. E depois há aquela insistência para que ele vá tomar banho. Ouve-se lavar, é bom, toma banho. Quase como um ritual, não acha? Uma forma de limpar não só o corpo, mas se calhar a experiência toda, de o trazer de volta para o conforto de casa. É uma ótima observação. E, nesse contexto, a reação dele, aquela aparente relutância, ou talvez só a exaustão mesmo, ganha significado. Sim, alguém no vídeo até diz ele não quer. Pois, e isso pode ser cansaço físico, claro, extremo até, mas talvez também um estado de choque, de desorientação. Ele está livre, mas se calhar a ficha ainda não caiu totalmente. Sair da prisão e voltar para a família não é como ligar um interruptor, não é? Leva tempo. Sem dúvida. Isso faz-me lembrar aquele diálogo quase surreal no vídeo. Alguém pergunta tipo, onde vamos agora? E a resposta é tão simples, mas tão carregada. Para casa. Lá está. Parece óbvio, mas naquele momento, depois de meses de incerteza, a palavra casa deve ter tido um peso enorme. Um porto seguro que ele finalmente reencontrou. O que é fascinante aqui e que as fontes nos ajudam a ver é precisamente essa tensão, a vulnerabilidade dele por um lado. Sim, a debilidade física que o artigo menciona e que o vídeo mostra cruamente. Exato. O corpo a acusar o toque. E, por outro lado, a emoção enorme do reencontro, a alegria, a preocupação, o alívio da família. O vídeo, por ser assim tão direto, tão sem filtros, capta essa dualidade de uma forma muito poderosa. Mostra o homem por trás da figura pública no seu momento mais frágil. E para percebermos a dimensão disto tudo, temos de recuar um pouco, olhar para o contexto que o artigo nos dá. Ele não esteve preso uns dias, foram meses em prisão preventiva. E isto não foi um caso que passou despercebido, longe disso. Agitou bastante as águas em São Tomé e Príncipe. Correto, muito. A tensão prolongada deles gerou imensa contestação. E não foi só a família, embora a angústia deles fosse, claro, muito visível e importante. Sim, o artigo é claro nisso. Identifica os vários grupos que se mobilizaram. Família, sim, mas também nomes importantes da oposição política, como o MLSTP, e movimentos da sociedade civil, como o Movimento Basta. Esta união de vozes deu ao caso uma dimensão pública e política muito grande. E os argumentos que eles usavam, segundo o artigo, baseavam-se em preocupações legais e de direitos fundamentais. Levantavam dúvidas sérias sobre a constitucionalidade do processo todo.
a forma como foi detido e mantido preso. Exatamente. E principalmente a manutenção prolongada da prisão preventiva. E, claro, invocavam o princípio básico da presunção de inocência. Diziam que estava a ser desrespeitado. Um princípio que devia ser sagrado em qualquer justiça, não é? A ideia de que se é inocente até prova em contrário. Parece simples, mas na prática... É complexo, especialmente em casos com visibilidade mediática ou carga política. E este caso, expôs uma questão fundamental em São Tomé e Príncipe. Aquele equilíbrio sempre difícil entre a necessidade do Estado de investigar, de processar crimes e a obrigação de proteger os direitos das pessoas acusadas. A prisão preventiva fica sempre no centro desse debate. Precisamente porque é uma medida tão forte que tira a liberdade antes de haver condenação. Quando é que se justifica? Por quanto tempo? Onde é que está o limite para não violar direitos essenciais? São perguntas que este caso trouxe para cima da mesa com muita força. Voltando àquele lado mais pessoal que o vídeo nos mostra tão bem, há outras frases soltas que ficam a ecoar. Ouve-se alguém dizer baixinho, é bom, é muito bom. Talvez só a constatar o alívio, não é? Ele está de volta, está livre. Sim, a simplicidade do alívio. E, noutro momento, um comentário sobre a roupa dele. Nem que ele mete, ele só tira. Pode ser só um pormenor, mas talvez sugira um estado de alhamento, de exaustão tão grande, física e mental, que ele está quase desligado do que se passa à volta. E é aqui que a análise fica mesmo interessante, nestes detalhes. O vídeo quase que dispõe o Miquel João da sua persona pública, do advogado, da figura política, e mostra-nos o homem, o pai, o marido, naquele momento de transição total, vulnerável, a precisar do apoio da família. E essa janela para o lado humano que o vídeo abre não é só um acrescento emocional. Ajuda muito a perceber o quadro geral que o artigo descreve. O artigo coloca a libertação num plano mais vasto, diz que foi um passo importante, um momento com um simbolismo forte para o país. A expressão que usa, sinal de esperança, diz muito sobre o impacto do caso. Sinal de esperança. É forte. Sugere que havia mais em jogo do que só a liberdade dele. Exatamente. Sugere que o caso foi muito além da pessoa do Miquel João. O artigo dá a entender que todo o processo, a detenção, controvérsia, a mobilização que se seguiu, até à libertação, serviu como um catalisador para uma reflexão maior na sociedade são-tomense. Uma reflexão sobre quê, exatamente? Sobre os pilares do Estado de Direito, no fundo. O que é a justiça? Quais são os limites da liberdade, tanto do cidadão como do Estado? E a dignidade humana, como é que a protegemos? Se ligarmos isto ao panorama geral, percebe-se que a libertação dele, apesar de ser um momento profundamente pessoal para a família, tocou em questões centrais da identidade cívica e política de São Tomé e Príncipe. Foi como um espelho. Então, se juntarmos as peças todas, parece que há aqui uma ligação forte entre o drama humano, que o vídeo nos mostra sem filtros, a fragilidade, a emoção, a desorientação, O lado cru, sim. e as implicações públicas que o artigo descreve, o debate sobre a legalidade da prisão, a contestação política e cívica, a discussão sobre princípios constitucionais. Ver a vulnerabilidade dele no vídeo, se calhar não serve só para o humanizar. Talvez sirva também para dar um rosto, uma dimensão real, palpável, àquelas questões legais e de direitos que estavam a ser discutidas. Ver o custo humano pode ter tornado esses debates mais urgentes, concorda? Concordo totalmente. A força desta análise está mesmo aí, na forma como as fontes se completam. O artigo dá-nos a estrutura, o contexto, quem são os atores na cena pública, o quê, o porquê, o quem da história maior. O esqueleto da história. Exato. E o vídeo dá-nos a textura, a emoção pura, a atmosfera daquele momento específico, do regresso a casa, o como aquilo foi vivido na esfera mais íntima. É a combinação destas duas visões que nos permite ter uma compreensão mais profunda, mais matizada. Sem o artigo, o vídeo era só um momento emotivo, mas solto. Sem o vídeo, o artigo podia parecer uma análise um bocado distante, abstrata. Juntos, contam uma história muito mais completa e mais impactante, acho eu. Faz todo o sentido. Então, resumindo os pontos principais que abordamos, tivemos a libertação de Miquel João, depois de um tempo considerável em prisão preventiva. Vimos, através das fontes, o regresso à casa dele, um momento de grande emoção familiar, mas também marcado por uma debilidade física evidente. Sim. Contextualizamos isto. A detenção gerou muita contestação da família, de forças políticas como o MLSTP e de movimentos cívicos como o Basta. Eles questionaram a legalidade do processo e defenderam a presunção de inocência. Certo.
E por fim vimos o significado mais amplo que foi atribuído a isto tudo. Foi visto como um momento simbólico, um sinal de esperança que levou a uma reflexão nacional sobre justiça, liberdade e dignidade humana em São Tomé e Príncipe. E é curioso como estas duas fontes tão diferentes, um vídeo quase caseiro, focado no momento, no pessoal, e um artigo de imprensa mais analítico, mais contextual, se juntam para nos dar este retrato com tantas facetas. Uma dá-nos a carne e o osso da experiência humana. A outra dá-nos a estrutura da análise social, política e legal. Exatamente, uma dá a emoção visceral, a outra a estrutura racional. E talvez, para terminar, fique no ar uma questão que tudo isto levanta. Tendo em conta a visibilidade enorme que este caso teve, não só pela pessoa em causa, mas também por toda a mobilização que gerou. Família, oposição, sociedade civil, como vimos com o MLSTP, o Basta, que impacto é que isto pode ter a longo prazo? Quer dizer, como é que este episódio pode vir a mudar a forma como se discute e como se percebe em São Tomé e Príncipe a questão da justiça preventiva e a proteção dos direitos das pessoas face ao poder do Estado? Não é tentar adivinhar o futuro, claro, mas reconhecer que casos como este podem deixar marcas. Marcas profundas na consciência cívica e no debate público. É, sem dúvida, uma questão muito pertinente e que dá que pensar. Com essa reflexão final, fechamos a nossa análise de hoje. Tentámos ligar os pontos essenciais que o vídeo e o artigo nos mostraram sobre a libertação de Miquel João e o seu significado. Muito obrigada pela sua atenção.